Time Team recebeu a oportunidade única de investigar ambos os locais. Estamos procurando em algum lugar desta esquina. Exatamente onde, não sabemos. Durante séculos, era amplamente aceito que o rei Henrique VIII descansava em paz, sem ser perturbado, em um túmulo real condizente com sua grandeza e poder. A história prometia permanência, cerimônia e controle, mesmo após a morte. Mas essa promessa revelou-se falsa. Quando a câmara sob a capela de São Jorge foi finalmente aberta, o que veio à luz deixou atônitos todos os presentes. A cripta não se parecia em nada com o local de descanso organizado que a história havia imaginado, e o que jazia lá dentro desafiava todas as expectativas. O rei que se recusou a se decompor. No fim da sua vida, Henrique VI já não era aquele monarca atlético que costumava dominar os torneios e a vida na corte. Relatos contemporâneos da corte Tudor descrevem um soberano que mal conseguia mover-se sem ajuda. O seu corpo tinha crescido tanto que eram necessários mecanismos de elevação para o tirar da cama. Suas pernas estavam cobertas de úlceras profundas e abertas que não cicatrizavam, e as testemunhas escreveram que o cheiro das feridas infectadas enchia os aposentos antes mesmo de o rei entrar. Alguns médicos posteriores especularam sobre doenças metabólicas ou falhas circulatórias. Mas o mais importante já era evidente naquela época. O corpo de Henrique estava se deteriorando muito antes de seu último suspiro. Quando Henrique morreu em janeiro de 1547, os embalsamadores se depararam com um desafio que superava tudo o que os métodos funerários da era Tudor podiam lidar. O embalsamamento naquela época baseava-se em especiarias, óleos, álcool e ligaduras de linho, técnicas que podiam retardar a decomposição num corpo normal, mas ofereciam pouco controlo sobre um que já estava em decomposição. O tamanho de Henrique complicava ainda mais as coisas. Ele precisava de um caixão excepcionalmente grande, forrado com grossas lâminas de chumbo. Esses caixões eram projetados para conter fluidos e odores, mas também aprisionavam gases. À medida que a decomposição avançava, a pressão aumentava dentro do recipiente selado, transformando o caixão em algo perigosamente instável. Os problemas começaram quase que imediatamente. Durante o cortejo fúnebre que ia de Whitehall até o castelo de Windsor, a comitiva fez uma parada na abadia de Sion. De acordo com vários relatos, um líquido escuro se infiltrou do caixão e se acumulou no chão. Alguns cronistas posteriores afirmaram que cães entraram no salão e lamberam o líquido antes de serem afastados. Outros interpretaram o incidente como um julgamento divino. É exagerado ou não, o certo é que estes relatórios revelam o quão profundamente perturbadas as pessoas estavam com o estado do corpo do rei. Henrique foi colocado numa cripta temporária sob a capela de São Jorge. Esta disposição nunca foi pensada como definitiva. Ele esperava ser transferido mais tarde para um túmulo monumental que passara anos a planear. Jane Seymour, a esposa que lhe deu seu único filho legítimo, já jazia naquela mesma câmara, escolhida por Henrique como sua companheira eterna. Mesmo naquele momento, já havia certas inquietações silenciosas. Alguns dos presentes sentiram que o funeral havia sido realizado de forma apressada. Outros perceberam algo estranho no próprio caixão, como se a pressão já estivesse se acumulando dentro do revestimento de chumbo. Essas preocupações foram descartadas, a pedra foi selada e a inquietação se desvaneceu na memória. O túmulo que nunca existiu. Na superfície, porém, se desenrolava uma história ainda mais estranha. Henrique VIII não queria um túmulo simples. Queria um monumento que ofuscasse todos os enterros reais da Inglaterra. Seu pai descansava em uma elegante capela em Westminster, mas Henrique sonhava com algo mais sombrio, maior e avassalador. Uma estrutura que proclamasse seu poder perante as gerações futuras. Quando o cardeal Wolsey caiu em desgraça, Henrique se apossou de sua tumba inacabada como material base. O design de Wolsey impressionou o rei, mas não o suficiente. Henrique ordenou ampliá-lo até torná-lo irreconhecível. Mármore negro, anjos dourados, profetas, apóstolos e efígies em tamanho real dele mesmo e de Jane Seymour. Artistas italianos foram trazidos para a Inglaterra. Escultores e ourives trabalharam em colunas, candelabros, painéis em relevo e figuras monumentais. Uma imagem em tamanho real de Henrique foi fundida enquanto ele ainda vivia.
preservando o rosto de um monarca que se recusava a mostrar-se debilitado, mesmo diante da morte. O monumento existia em peças dispersas entre oficinas e armazéns perto de Westminster, esperando ser montadas em uma estrutura que preencheria sua própria capela. Esse dia nunca chegou. A guerra esvaziou o tesouro real. Os pagamentos foram reduzidos e depois pararam. Os artesãos foram demitidos. O escultor italiano regressou ao seu país. Quando Henrique morreu, seu testamento ainda descrevia uma tumba quase terminada, escrito num momento em que ele acreditava que o projeto avançava. Na realidade, a construção já havia sido interrompida. Os seus filhos herdaram a coroa real, mas não a sua obsessão. Eduardo, Maria e Isabel não mostraram qualquer tipo de interesse em completar um monumento que só servia ao orgulho de seu pai. Com o tempo, as peças foram vendidas, reutilizadas ou fundidas. Algumas foram incorporadas ao túmulo de outro herói nacional. Outras desapareceram em igrejas por toda a Europa. O túmulo real mais grandioso que a Inglaterra deveria ter contemplado dissolveu-se silenciosamente na história enquanto Henrique jazia esquecido numa câmara que nunca foi destinada a ser a sua morada eterna, a abóbada que se desvaneceu. Como o sepultamento de Henrique era considerado temporário, nenhuma marca permanente foi esculpida. Não havia nenhuma inscrição que identificasse o local, nenhum plano detalhado do solo foi preservado. Com o passar das décadas, a capela de São Jorge foi mudando. Os assentos do coro foram substituídos, pedras foram levantadas e recolocadas, e reparos foram feitos durante períodos de agitação religiosa, quando registros foram perdidos ou destruídos. Com o tempo, nem mesmo o clero conseguia identificar a pedra exata sob a qual jazia Henrique. Aos visitantes era dito que ele descansava em algum lugar sob o coro, mas ninguém conseguia apontar o local com certeza. O culto continuou acima dele. As crianças do coro ensaiavam. Os funcionários andavam pelo chão sem saber que pisavam sobre os restos do rei que transformou a Inglaterra. A superstição desencorajava qualquer investigação. Alguns acreditavam que perturbar as tumbas reais trazia má sorte. Outros sussurravam que o chão sob o coro parecia instável e não deveria ser tocado. Com o tempo, a ideia de que Henrique ainda jazia em uma abóbada sem nome tornou-se completamente impensável. A câmara desapareceu do conhecimento prático, sendo selada sob pedra, silêncio e esquecimento. Seria preciso esperar a morte violenta de outro rei para que voltasse a vir à luz. 2 reis na escuridão. Quando Carlos I foi executado, a Inglaterra estava mergulhada em tensão. O parlamento temia que seu enterro se transformasse num ponto de encontro para os legalistas. Seu corpo devia ser ocultado rápida e silenciosamente. O castelo de Windsor foi o local escolhido, fortemente custodiado e sob controle parlamentar. Durante a busca por um lugar discreto para o enterro, alguém se lembrou de uma vaga referência a uma abóbada sob o coro da capela de São Jorge. Os trabalhadores levantaram as lajes e redescobriram uma câmara que não era vista há muitas gerações. Lá dentro jaziam Henrique VIII e Jane Seymour. Não havia tempo para qualquer cerimônia. O caixão de chumbo de Carlos foi levado dali imediatamente. O trabalho foi apressado, frio e com pouca iluminação. A abóbada era excessivamente pequena para se moverem com cuidado. Os homens foram obrigados a levantar, girar e encaixar o pesado caixão à força, deslocando os outros enquanto o faziam. Exames posteriores sugerem que os suportes de madeira sob o caixão de Henrique podem ter sido danificados durante esta colocação apressada. Seu enorme caixão de chumbo, já submetido à pressão interna, poderia ter rachado ou desestabilizado naquele momento. Carlos I foi depositado a poucos centímetros de Henrique VI, um rei que levou o poder real ao limite e outro que morreu defendendo-o. Uma vez que Carlos estava lá dentro, a abóbada foi selada novamente, contendo 2 monarcas e os danos ocultos causados pela pressa. Quando o chão cedeu, a abóbada permaneceu completamente selada, até que algumas reparações de rotina no interior da capela alteraram tudo. Enquanto levantavam pedras antigas nas proximidades do coro, os operários perceberam que uma laje se movia de maneira estranha antes de ceder e afundar para o interior. Um buraco se abriu sob seus pés, liberando uma rajada de ar frio e viciado. Baixaram-se lanternas para a escuridão, revelando uma câmara estreita com 3 caixões de chumbo. O caixão de Jane Seymour parecia intacto e reto. O de
Carlos I mostrava claramente a passagem do tempo, mas continuava sólido. O de Henrique VIII estava num ângulo bastante pronunciado. Os seus suportes de madeira tinham colapsado por completo. O invólucro de chumbo estava partido e deformado, com rachaduras em várias uniões, como se algo em seu interior tivesse empurrado para fora com uma força enorme. Os oficiais chegaram rapidamente, seguidos por médicos. A capela ficou em silêncio. A abóbada dava a sensação de ser frágil, como se qualquer movimento pudesse causar um colapso ainda maior. Após documentarem o que puderam ver, as autoridades ordenaram selar novamente a câmara. Eles se recusaram a abrir o caixão de Henrique, alegando o risco de desabamento. A laje foi recolocada e a abóbada voltou à escuridão. Mas o pior ainda não tinha sido visto. A verdade é simplesmente inacreditável. Somente décadas mais tarde, uma investigação oficial foi finalmente aprovada. Um único inspetor desceu sozinho, munido apenas de uma lâmpada e ferramentas de medição. O caixão de Jane Seymour permanecia intacto. O de Carlos I continuava estável. Então, a luz se dirigiu para Henrique VIII. O caixão estava destruído, o chumbo rasgado e deformado, os suportes desaparecidos. A carcaça havia colapsado para dentro e para fora ao mesmo tempo. Perto de uma das rupturas, o inspetor viu osso exposto, grosso, pesado, ainda aderido a restos de tecido e escamas de chumbo. Muitos acreditam que era parte da perna de Henrique, forçada para fora pela pressão interna. No chão, misturados com madeira estilhaçada e fragmentos de metal, havia ossos mais pequenos, ossos dos dedos, possivelmente parte de uma mão. Pedaços do corpo de Henrique haviam sido arremessados e espalhados por todo o chão da abóbada. E então, algo ainda pior apareceu. Num estreito espaço entre os caixões, jazia outro grupo de ossos. Não pertenciam a Henrique, nem a Jane Seymour, nem mesmo a Carlos I. Não havia caixão, nem registro, nem uma explicação. Simplesmente, eles estavam lá, sem qualquer identificação e sem documentação. Perto de uma rachadura no caixão de Henrique, o inspetor encontrou uma mancha escura e endurecida sobre a pedra do chão. Sua aparência coincidia com as descrições do líquido que foi relatado na abadia de Cian durante o cortejo fúnebre de Henrique. Seja por ter vazado imediatamente ou ao longo de muitas décadas, essa conexão perturbou a todos que leram o relatório. Henrique VIII, portanto, não descansava inteiro em um grande túmulo. Jazia em um caixão completamente destruído, seu corpo forçado a sair pelo chumbo rasgado, rodeado de destroços espalhados e um mistério ainda não resolvido. Consequências. As descobertas forçaram historiadores e especialistas médicos a reconsiderar os últimos anos de Henrique. O osso exposto da perna apoiava os relatos de uma infecção grave e inchaço. Os fragmentos de tecido sugeriam que as vestes funerárias haviam resistido mais do que o esperado, possivelmente pressionadas contra o osso pelo colapso do caixão. Os métodos de embalsamamento Tudor, que antes eram considerados meramente teóricos, de repente contavam com evidência física. Os ossos não identificados continuam sendo o maior mistério. Alguns acreditam que pertenciam a um enterro alterado sob a capela. Outros sugerem que foram ocultados durante um período de agitação política. Uma teoria mais sombria aponta para um enterro secreto colocado num lugar onde ninguém esperava que a abóbada voltasse a ser aberta jamais. Sem que a câmara seja reaberta, nenhuma destas teorias pode ser confirmada. E dessa forma, a pergunta persiste: será que a abóbada deveria ser aberta novamente para que a verdade seja descoberta? Ou será que os últimos segredos de Henrique VIII deveriam permanecer selados para todo o sempre?